Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e de Deus Espírito Santo, nosso ajudador, seja contigo e com toda a tua família. Profetizamos que a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores, esteja sobre ti, esteja sobre todas as áreas da tua vida. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame favor e todo aquele que estiver doente seja curado agora. Senhor, a tua palavra diz: pelas tuas pisaduras fomos sarados. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que haja cura total no teu corpo físico, que haja cura total na tua alma, que toda depressão, angústia, dor, tristeza seja arrancado pelo poder de Deus, e que tudo aquilo que tem lutado contra você renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Senhor, e também te pedimos, coloca uma cerca de proteção em volta de nós, da nossa casa, dos nossos filhos, livra-nos do mal, que todo tipo de arma forjada, de preparação do inimigo, de agenda do inimigo contra nós, seja desfeita agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. É em Ti que nós confiamos e declaramos: na nossa casa Tu és a nossa bandeira. Jesus é a nossa bandeira, Senhor do nosso lar. Senhor, também te pedimos, traz um avivamento dentro da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Senhor, se revele a eles, assim como o Senhor se revelou a Paulo na estrada de Damasco. Que o Senhor possa se revelar aos nossos filhos, que o Senhor possa se revelar ao nosso cônjuge, que todos que estiverem ligados a nós sejam abençoados pela bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Eu tenho uma palavra de direção para você hoje, por isso fica aí até o fim, porque depois dessa palavra eu vou orar por você. Eu quero fazer uma oração muito específica hoje, muito específica. E eu tenho certeza, Deus vai te tocar. Por isso, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com 7 pessoas, seja uma bênção para outros. Deus está te abençoando, seja uma bênção para outros. Uma pessoa do seu passado que não respeita o seu presente pode atrapalhar o seu futuro. Tem pessoas que não discernem o que Deus fez na sua vida, não reconhecem o que Deus fez na sua vida. Deus fez uma grande obra, Deus está realizando coisas extraordinárias, mas essa pessoa não reconhece. Essa pessoa não valoriza o acesso que tem a você, não valoriza o que Deus fez na sua vida. Trata como comum, ignora. E se você não se afasta desse tipo de pessoa que causa conflitos, daqui a pouco essa pessoa está causando problemas aí na sua vida. A Bíblia nos diz, e eu quero mostrar isso para você, em Gênesis capítulo 13, do verso 14 ao 17, essa palavra, ela ministra muito na minha vida, porque ela é uma palavra de ajuste. Toda vez que eu leio ela, sempre Deus fala algo novo comigo. E foi o que aconteceu quando Deus me deu essa palavra para trazer para você. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra. De modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar os teus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções,
porque eu dou a você. Que promessa extraordinária! E olha o que me chama a atenção aqui nessa palavra. O Senhor disse para Abraão: veja até onde seus olhos alcançam. Veja até onde seus olhos alcançam. E eu vou dar isso para você. Eu vou dar para a tua descendência. Quem disse para você que é errado a gente sonhar? Quem disse para você que nós não devemos ter grandes aspirações? Quem disse para você que a nossa perspectiva não precisa ser alta? Deus muito me ensinou sobre isso na minha caminhada, porque a minha visão era tão pequenininha que hoje até eu tenho vergonha de falar. Eu tenho até vergonha. Minha perspectiva, sabe, de crescimento, de vida, de futuro, era desse tamanho. E às vezes é assim que nós estamos, porque não imaginamos o que Deus pode fazer. E não é que seja falta de fé, é que muitas vezes estamos num ambiente e estamos com pessoas que ali também não tem grande perspectiva. E as pessoas que estão ali também não pensam grande como deveria. É por isso que quando Deus ele muda a sua perspectiva, você pode ajudar outros também a mudar a perspectiva deles. Quando Deus vem e fala essas coisas maravilhosas para Abraão, uma profecia, um poder liberado através de uma visão, de uma promessa a Abraão, foi logo após de Ló ter saído da vida de Abraão. Deus vem e volta a falar com Abraão depois de um tempo em silêncio. E sabe por que aconteceu esse silêncio? Porque Deus não queria que Ló fosse junto. E Abraão levou Ló. Tem coisas da nossa vida que não virão se os Lós não saírem. O Ló precisa sair, principalmente da sua cabeça. Sabe por quê? Essa palavra estava ecoando dentro do meu coração. Muitas vezes nós colocamos Ló a andar com a gente. Só que o Ló não tem a mesma visão que você. O Ló não tem a mesma motivação que você. Então Deus disse para Abraão, através de uma situação que aconteceu: se afaste de Ló. Dê a oportunidade para ele sair. Facilite a saída dele. Porque às vezes nós não facilitamos a saída de algumas pessoas. Ao contrário, a gente quer manter aquelas pessoas ali próximo da gente, pensando que a gente é Deus, querendo consertar a gente que só Deus pode consertar. Deus tinha que trabalhar muito em Ló. Há coisas na nossa vida que a gente tem que deixar Deus trabalhar. Nos nossos filhos, no nosso cônjuge, nas pessoas que trabalham com a gente ou trabalham para a gente, você tem que deixar Deus trabalhar. Não é um trabalho para você, não é uma tarefa fácil. E interessante, Deus volta a falar com Abraão depois de Ló ter saído. Por que Deus não nos fala algumas coisas às vezes? Porque talvez haja pessoas perto de nós que não podem estar, porque senão elas vão ser participantes dessa promessa de Deus. E Deus não quer que elas sejam participantes dessa promessa. Então a gente chora por aqueles que partem, chora por aqueles que se afastam, quando na verdade deveríamos entender que isso é um presente de Deus para nossas vidas. Então compreenda, para viver o propósito de sua vida, Abraão teve que romper com seu passado. Você não consegue viver a plenitude do que Deus tem reservado se você não conseguir romper com o seu passado. Esquece aquela vida do passado. Esquece aquele lugar do passado. Esquece aquelas pessoas do passado. Ore por elas, ame elas, mas deixe elas longe do seu presente. Deixe elas longe do seu presente. Isso não tem mais a ver com você. Será que você entende? Isso não tem mais a ver com você.
Isso não tem mais a ver com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. As pessoas não vão entender. Algumas pessoas nunca vão compreender o que Deus tem feito na sua vida. E um detalhe, Ló, enquanto estava com Abraão, estava causando conflitos. E mais de uma vez, Abraão teve que tirar Ló do meio do apuro, do meio da guerra. Você conhece alguém assim? Que só causa conflito na tua vida? Pessoas que deveriam ser bênção e só dão dor de cabeça. Pessoas que deveriam ser, sabe, um canal para te abençoar. Essas pessoas trazem problema, essas pessoas trazem canseira, essas pessoas perturbam a tua vida. Ló estava sendo exatamente isso. E eu tenho entendido uma coisa, eu não posso ser um atrapalho na vida de ninguém, mas tem gente que é um atrapalho na nossa vida. Tem gente que, sabe, não se dá conta de que ela não está cumprindo o papel dela de ser uma bênção na sua vida. E quando Abraão se deu conta disso e se afastou de Ló, disse para Ló pegar as coisas dele e sair, Ló estava preservando a si. Estava preservando a si. Ou seja, tem conflitos que só vão acabar quando o Ló for embora. Tem coisas na nossa vida que só vão acabar quando o Ló for embora. Tem gente que trabalha com você ou trabalha para você, ou tem gente próxima de você que, se você não se afastar dela ou dele, vai continuar causando problemas. Por isso, a chave para Deus voltar a falar com Abraão foi ele ter se dado conta que ele cometeu um erro, trazendo Ló junto com ele. Por isso, entenda, Ló é a causa do conflito. Ló é a causa de você não estar conseguindo ouvir a Deus. Ló é a causa de problemas que você não tinha, mas que você passou a ter porque você trouxe para perto de você. Não queira com que esses causadores de conflito permaneçam na tua mesa, permaneçam com você. Deixa eles seguirem o caminho deles. Não tenta travar, não tenta impedir, deixa que siga, porque Deus tem promessas na tua vida, Deus tem promessas na tua família, Deus tem projetos grandes que envolvem o seu nome e você não pode estar perdendo o seu tempo, perdendo sua energia, perdendo dinheiro também com pessoas que não estão com um coração com você. As pessoas têm que estarem com o coração com você, certo? Porque às vezes, o que acontece? Nós queremos manter uma amizade, uma família, alguém perto de nós, nós queremos manter aquela pessoa, sabe, pelo histórico, pela vida, pelo passado, mas o passado, se você quiser carregar ele junto com você, ele vai atormentar o teu futuro. Então, se desligue de algumas coisas. Tem gente que não entende o que Deus está fazendo na sua vida e não entende também a honra de estar com você nesse tempo que você está vivendo, nessa paz, nessa prosperidade que você está vivendo, ou naquilo que Deus está fazendo na sua vida. A pessoa não discerne isso e, por não discernir, ela acaba perdendo a oportunidade. Então, discirna você. Se o outro não discerne, sabe, a importância de estar ao seu lado, então que você discirna o tanto que você tem que se preservar para que você não perca o que Deus está guardando para a sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração, eu deixo essa instrução hoje, amém? Porque o teu passado não pode ser um atormentador. O Ló não pode ser uma pedra no teu sapato. Ló deveria ter ficado quieto. Ló deveria ter sido uma bênção. Ló deveria ajudar. Ló deveria caminhar lado a lado com Abraão, porque a bênção estava com Abraão, mas não. E assim são pessoas próximas de nós. Por isso, descansa teu coração, se afaste de Ló e Deus vai lhe dar as coordenadas que você precisa. Quando você se posiciona
em relação a pessoas que não podem mais caminhar com você, Deus derrama graça e derrama favor sobre a tua vida. E então abre as suas promessas potentes e poderosas. Escuta aí como palavra de Deus: te afaste de toda pessoa conflito. Escreve isso aqui nos comentários: vou me afastar de toda pessoa conflito. Tem gente que o nome dela não é Ló, o nome dela é conflito. O nome dela é conflito. Se afaste daquelas pessoas que são conflito na sua vida, em nome de Jesus. Principalmente aquela pessoa que está sempre lhe metendo em confusão. Aquela pessoa, sabe, que em vez de lhe ajudar, só traz preocupação para você. Aquela pessoa que deveria ser uma bênção na tua vida, que deveria, sabe, ser talvez o maior intercessor ou a maior intercessora na sua vida, é uma pessoa que está sempre causando problema para você, drenando a sua energia, drenando o seu ânimo. Se afaste dessas pessoas problema, dessas pessoas conflito. Escreve aqui nos comentários: o Senhor está me dando uma direção. Escreve aí: o Senhor está me dando uma direção, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estava lembrando agora de uma das pessoas que eu atendi há um tempo atrás, e essa pessoa começou a ter sérios problemas quando colocou alguém da sua família dentro de casa. Essa pessoa colocou alguém da família, quis ajudar essa pessoa, ela quis ajudar, ela colocou dentro da casa dela. Depois, essa mulher saiu da casa dela e espalhou para todos os parentes informações falsas a respeito dela, a denigriu, sendo que tudo que ela fez foi ajudar, tudo que ela fez foi estender a mão, tudo que ela fez foi abrir portas, e inclusive deu dinheiro. E aquela pessoa saiu denigrindo ela, difamando ela, porque é isso que fazem as pessoas que são como Ló na nossa vida. Pessoas que são como Ló nunca estiveram conosco. Nunca estiveram conosco. Estavam conosco enquanto era favorável. Estavam conosco enquanto, sabe, você estava oferecendo alguma coisa. A partir do momento que você fecha a mão e você diz: eu não viverei mais isso, a pessoa se revolta. Que Deus te livre, que Deus te guarde, que Deus te dê discernimento espiritual e que você aprenda a viver contente com a tua família, certo? Porque às vezes a gente está carregando, sabe, eu posso dizer assim, um monte de gente nas costas, porque a gente não sabe ser feliz com a família da gente. Então pega aí essa palavra como palavra de Deus para a tua vida. Amém? Ó, Deus está falando com alguém aí. Eu não sei com quem, mas Deus está falando com alguém aí. Com certeza foi o Espírito Santo que hoje me dirigiu a ministrar essa palavra ao teu coração. Você crê? Então, pega agora essa oração e compartilha com pelo menos 7 pessoas. Amém? Pega aí o link da oração e compartilha com pelo menos 7 pessoas. Eu quero agradecer a todos os meus parceiros, a todos aqueles que são intercessores também. Estamos em rede nacional, na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 horas da manhã. Ore por nós. Ore por esse projeto, é um projeto evangelístico do meu ministério e temos alcançado a vida de muitas pessoas. O desafio é grande, gente. Mas se você orar por nós, ele se torna pequeno. Amém? Eu também quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse livro aqui vai ajudar você a discernir um pouco melhor o que Deus tem falado com você através dos sonhos. Tem sonhos que são proféticos, tem sonhos que são de Deus e, claro, tem sonhos que não são de Deus. Por isso você precisa do Espírito Santo para lhe ajudar. Esse livro aqui fala de 22 formas que Deus usa para falar com o homem e esse aqui é um devocional, uma palavra para cada dia do teu ano. Esse livro aqui eu estou recebendo muitos testemunhos dele. Na verdade, quase todos os dias eu recebo um testemunho desse livro, de tanto que ele tem abençoado a vida de pessoas. Amém? Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius7.com.br. Inclusive hoje nós temos aula às 20 horas para quem é aluno da academia aqui no Global. Essa semana tem 2 ministrações inéditas e especiais dentro da academia aqui no Global.
Você pode se inscrever, se tornar nosso aluno na academia, se inscrevendo lá no meu site, ok? E hoje eu tenho uma informação importantíssima para quem é empreendedor, certo? Deus colocou algo no meu coração e eu quero abrir isso para quem é aluno da academia aqui no Global. Por isso, e claro, nós vamos abrir também para algumas pessoas, vai ser algo incrível, algo também que tenho certeza que pode marcar a vida de uma pessoa. Porque é isso que está no meu coração hoje, é ajudar pessoas a romperem o teto, é ajudar pessoas a saírem da curva, sabe? A terem vitórias excepcionais na vida, ouvindo a Deus, discernindo e com direções especiais. Então, você que é aluno da academia, hoje, 20 horas, não perca, certo? E se você não é aluno, quiser se tornar aluno, vem, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91 e se você não compartilhou ainda essa oração, compartilhe agora com 7 pessoas, amém? E se você não é inscrito no canal, te inscreve, só vai fazer bem para você, amém? Só vai fazer bem para você estando firme aqui nas orações, você vai ver que bênção que vai ser em nome de Jesus. E amanhã de manhã, na oração das 6 horas da manhã, Deus me deu uma direção especial para aqueles que estão caminhando comigo aqui, tá? Deus me deu uma direção especial e eu gostaria muito que você estivesse na oração junto comigo, ok? Amanhã de manhã às 6 horas, Deus me deu uma direção e eu estarei compartilhando essa direção com você em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Nós vamos orar. Eu quero orar por você. Coloca aqui nos comentários o teu nome, o teu pedido de oração. E amanhã, na oração da manhã, às 6 horas, eu quero que todos vocês estejam conosco. Por gentileza. Por gentileza. Deus me deu uma direção e eu acredito muito em atos de fé, atos onde estão envolvidos em oração, que se tornam proféticos, e eu sei que vai ser uma grande bênção. Amém? O que Deus está colocando aqui dentro do meu coração. Senhor Deus e Pai, visita a vida dessa pessoa que está orando comigo agora e dá vitória para ela, e que a prosperidade entre na vida dela, entre no quarto dos seus filhos, entre na vida dos seus filhos, dos seus netos, entre na vida da sua nora, na vida do seu genro, que a prosperidade de Deus entre nessa empresa, entre nesse escritório. Essa pessoa que está pedindo a Deus soluções sobrenaturais para sair de dívidas, para sair de problemas no trabalho, para sair de situações que outros acabaram envolvendo ela. Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus que abre caminho onde não há caminho, por isso nós te pedimos um milagre agora, pedimos uma intervenção agora na vida dessa pessoa. E como aquela mulher, Senhor, que hoje nos mandou o testemunho, que foi curada,
foi curada de um nódulo, foi curada de uma dor terrível que ela tinha. Jesus Cristo a curou nas orações por um compartilhamento. Senhor, que aonde está chegando essa oração, que pessoas sejam curadas agora, que toda enfermidade física e emocional renda-se a Jesus Cristo, que o poder de Jesus Cristo que cura, o poder de Jesus Cristo que restaura, o poder de Jesus Cristo de maravilhas toque na vida dessa pessoa agora e que milagres sejam liberados. Jesus, tu pode tudo, tu pode mudar essa situação, tu pode mudar a adversidade que essa pessoa está vivendo, tu tens o poder de transformar essa realidade e dar vitória, trazer paz, trazer alegria, trazer mudança no ambiente. Senhor, eu oro também para que toda pessoa que não consegue ser feliz no relacionamento, uma pessoa, meu Deus, que não consegue ter sucesso, não ter prosperidade no seu relacionamento, Senhor, em nome de Jesus eu oro para que a paz de Deus entre nesse relacionamento, que as brigas acabem, que as confusões acabem, que a briga de ego acabe, que o orgulho se submeta à palavra de Deus, se submeta a Jesus Cristo e que haja uma restauração nesse lar. Eu oro também, Senhor, para que o Senhor traga uma proximidade dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, traga uma restauração familiar e que dentro desse lar tenha paz, nesse casamento tenha paz, nessa convivência com os filhos tenha paz, que haja alegria dentro dessa casa. Eu oro em nome de Jesus para que milagres sejam liberados agora. E eu apresento também, Pai, o pedido de oração de cada um dos teus filhos. Cada um que está fazendo o seu pedido de oração aqui nos comentários, que está clamando por algo, que está clamando por alguém, Senhor, dá vitória. Senhor, dá vitória. Senhor, intervém. Senhor, coloca a tua mão em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa que está orando junto comigo, e eu te peço, opera um milagre em nome de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória, libera do teu milagre, libera do teu sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Receba pela fé o seu milagre, receba pela fé a sua bênção. Compartilha com 7 pessoas agora. E faça um grande esforço de amanhã pela manhã estar na oração junto comigo, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, a abundância, a saúde, a força de Deus entrando na tua vida e na tua família. E que todo mal contra ti, toda inveja, toda obra maligna, toda invocação envolvendo o teu nome, o nome da tua família, toda invocação maligna seja quebrada agora no nome de Jesus Cristo. Eu quebro palavras malditas, decretos malignos. Quebramos em nome de Jesus toda intenção falsa, mentirosa, enganosa, se aproximando de você, que bata em retirada agora. Quebramos completamente toda a influência do mal, tudo aquilo que traz peso espiritual, que traz opressão para dentro da tua casa, para dentro do teu trabalho, que saia em nome de Jesus. Também eu oro, Pai, que nada fique em oculto, que o Senhor revele, que o Senhor mostre o que está em oculto. Tira do caminho, Senhor, dessa pessoa, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que é mal, que o Senhor possa derramar graça sobre a vida dessa pessoa, que o Senhor possa prosperá-la em seu caminho. Eu oro também pela família, para que a família esteja unida, para que a família esteja no mesmo propósito, para que a família esteja guardada e protegida pelo Senhor. Oro, Senhor, para que Tu renove as forças dos Teus filhos e filhas, dá um novo ânimo, Pai, que essa noite eles possam ter um sono reparador,
que eles possam ter descanso na sua alma, que eles possam ter o refrigério que vem do alto, no nome de Jesus. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa cumprir as tuas promessas na nossa vida e na nossa família. Cremos no teu plano e queremos viver o plano divino para a nossa vida. O que não for para nós, ó Deus, tira do nosso caminho, mas aquilo que for para nós, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa derramar graça em o nome de Jesus. Meu Deus, apresentamos agora todas as cartas para ti, apresentamos essa família para ti e todos os pedidos e detalhes que foram colocados aqui nessa oração. Apresentamos nossas orações específicas, pedindo uma intervenção do Senhor, pedindo um milagre, pedindo, Senhor, que tu coloque a mão e, como está escrito na tua palavra, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, Pai. Colocamos tudo diante de ti, cada carta. Essa carta que eu estou segurando nas minhas mãos, ela representa a carta que cada pessoa está agora também orando junto comigo. Em o nome de Jesus, pedimos as bênçãos do Senhor, pedimos o favor do Senhor e pedimos milagres de toda sorte. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Se você já baixou a sua carta, pode fazer a sua oração específica, certo? Contando em detalhes para Deus o que você precisa de uma bênção, de uma intervenção, de um milagre. E se você não conseguir baixar no meu site, você pega uma folha em branco mesmo e escreve lá carta para Deus e faz a tua oração específica. Não é uma oração por dia, é uma oração que você vai escrever. Então, mesmo que você esteja entrando hoje na campanha, você vai ficar até o fim desse propósito apresentando a mesma carta para Deus, certo? Porque essa é a oração específica e a oração persistente. Então nós estamos praticando essas duas orações. Tire um tempo agora à noite, se você ainda não fez a sua carta para Deus. Como eu disse, ontem ou anteontem, uma pessoa colocou nos comentários, entenda, não é um julgamento, eu só quero mostrar para você a importância da pessoa usar a fé, certo? Deus honra a fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Aí uma pessoa colocou no comentário assim, eu não irei fazer a carta, irei apenas orar junto e colocar diante de Deus, porque Deus não precisa disso. Só que eu quero que você entenda uma coisa, a fé, ela nos movimenta, a fé sem obras é morta. Então, se esse é um propósito que todos nós estamos entrando e Deus me direcionou a isso, você tem uma oportunidade de fazer algo pela fé. Então, tire um tempo para fazer a sua carta. Até eu falo para os homens que estão me ouvindo aí também nas orações, faça a sua própria carta. A sua esposa faz a carta dela, você faz a sua carta. Pega uma folha em branco e faz uma carta para Deus. Creia. E se você também fez uma carta por casal, não tem problema. Mas eu aconselho até os homens a fazerem a sua carta para Deus, em nome de Jesus. Amém? Seja específico na sua oração. Vamos ver o mover de Deus. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, está aí o meu convite para você fazer a sua carta para Deus, ok? Deus me deu uma palavra. Eu quero compartilhar essa palavra com você em Jeremias capítulo 29, verso 11. Esse texto ministrou muito no meu coração, muito. Faz 2 dias que eu estou escorado nesse texto. Ainda que eu conheça ele de cor, porque várias vezes declarei ele em pregações, em orações, e está escrito assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Essa palavra está falando que Deus tem planos bons para a nossa vida. Então, não acredite que a circunstância que você está vivendo negativa nesse momento seja o teu fim. Ela pode ser parte do caminho,
mas ela não é teu fim. O plano de Deus para o teu futuro é te fazer prosperar. O plano de Deus para você é um futuro melhor, a Bíblia diz. Então, eu preciso ler esse texto e entender que Deus tem um plano bom para mim. Ele tem um futuro melhor para a minha vida. E nesse futuro que Deus tem para a minha vida, eu preciso me render a Deus. Eu preciso me render à palavra de Deus e me render ao propósito, ao que já foi desenhado antes mesmo de eu vir a esse mundo. Você sabe que eu tenho orado ao Senhor, não para viver o meu plano, mas para viver o plano dele. Porque o nosso plano, por melhor que seja, não chega aos pés do plano de Deus para a nossa vida. Ainda que você tenha muitos projetos, ainda que você tenha muitas ideias, ainda que você queira fazer N coisas, nada se compara com o plano que o Eterno tem para a tua vida. A nossa batalha não é contra as circunstâncias que nos rodeiam, mas sim contra uma desordem na nossa mente. Por que uma desordem na mente? Porque quando a pessoa fica muitos anos enfrentando problemas e desafios, ela não espera nada melhor. Ela perde a fé, ela perde a inocência no plano de Deus. Porque ela acredita que a vida dela vai ser só sofrimento. Mas a Bíblia nos diz que esse não é o plano de Deus. Deus não tem planos de fazer você sofrer, de fazer com que a sua velhice seja uma velhice problemática, ou que no teu futuro falte, ou que você tenha perdas no teu futuro. Não. Acredite, os planos de Deus para o teu futuro são planos bons. É que nós podemos estar vivendo os nossos planos e não os planos de Deus. É por isso que precisamos estar em constante oração, pedindo a Deus: Senhor, me mostra o teu plano. Senhor, eu quero andar no teu plano. Eu quero entrar pelas portas que o Senhor tem para mim. Eu quero entrar no caminho que o Senhor tem para mim. Eu quero conhecer as pessoas que o Senhor quer colocar no meu caminho. Não são todos que você conhece que vão permanecer no teu futuro. Não são todos que você conhece que vão permanecer no seu lado. Agora você tem que entender, Deus tem planos para o futuro, com você, com a sua família, com as pessoas já preparadas por Ele, pessoas que podem estar hoje no seu presente ou pessoas que vão entrar no seu futuro. Mas creia, quando você obedece a Deus e você consulta a Deus para cada decisão da sua vida, você está entrando cada vez mais dentro do plano de Deus. E um detalhe, você sabia que Deus colocou dentro de você, esse plano também? Então esse plano que você está querendo conhecer, esse plano também está dentro de você. Aí você diz assim, mas aonde que está esse plano? Você precisa reconhecer esse plano com a ajuda do Espírito Santo. O pecado, ele acabou entenebrecendo o nosso entendimento. E quando Cristo entrou em nossa vida, Cristo ativou o plano dele para nós. O plano dele na nossa vida e no nosso futuro. Então entenda, Deus tem planos de te fazer prosperar. O que significa prosperar aí? Prosperar não está falando apenas de riqueza material e de sucesso. Inclui, mas está falando principalmente sobre todas as outras riquezas, como a riqueza no relacionamento, nas suas emoções, na sua saúde, a riqueza até mesmo de ideias que Deus tem para a sua vida. Ou seja, a prosperidade de Deus não está ligada só a recursos. O financeiro, o dinheiro é um dos recursos. Mas e a riqueza de mente? E a riqueza espiritual? E todas as outras riquezas que existem? A riqueza de uma boa família? A riqueza de uma boa saúde? Então nós temos que começar a ver o que Deus tem para a nossa vida. Deus tem uma riqueza para nós. Agora, eu vou acessar essa riqueza caminhando nos caminhos de Deus. Eu vou acessar. Eu estava num devocional, eu tenho uma vez por semana, eu tenho uma célula caseira em casa.
que é uma célula só eu e meus filhos e a minha esposa. Então a gente ali tira um tempo buscando a Deus em oração, a gente tem um tempo de meditação na palavra e é incrível. Eu estava falando para os meus filhos que nesse mundo não existe, sabe, existe a influência de Deus e a influência maligna. Não existe uma influência que digamos assim, que ela seja só um pouquinho de um e só um pouquinho do outro. Não. Ou é uma ou é a outra. Só existe a influência maligna ou a influência divina. E claro, a influência humana também existe. Agora, não existe, sabe, uma quarta influência. São só essas três. A influência divina, a influência maligna e a influência dos homens. Qualquer outro tipo de influência não existe aqui nesse mundo. Então, assim como o homem é tripartido, existe três influências aqui nessa terra que estão em operação contínua. Estão em operação contínua. E para que eu não seja influenciado por uma influência maligna, eu preciso estar com Deus. Aí eu estava explicando para eles, chega um momento na nossa vida que a gente tem que decidir com quem que anda. Ou com Deus, ou com o maligno. Eu espero que você sempre escolha Deus. E essa é a vontade de Deus para a sua vida, que você escolha a influência de Deus para a sua vida. Então, existem dias que parece que você está caminhando no fogo, mas mesmo assim Deus está trabalhando em nossa vida, quando estamos na direção dele. É por isso que o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, eu posso estar passando por um contratempo, eu posso estar enfrentando um dia mau, mas isso não significa que Deus no fim não vai me dar vitória. Eu tenho que entender que o plano de Deus é me dar vitória no fim. Então, mesmo que eu tenha desafios agora, contratempos, pausas ruins, eu sei que lá no fim, Deus tem um milagre. Deus tem do outro lado a alegria para mim. Do outro lado desse problema, Deus tem o livramento. Do outro lado desse problema, Deus tem algo bom para a minha vida. Confie nos planos de Deus, mesmo que haja dias que não serão tranquilos. Jeremias 29 foi escrito quando o povo de Israel estava no exílio da Babilônia. Ou seja, a vida dele estava de cabeça para baixo. E não existia uma esperança, sabe, que as coisas iriam melhorar no futuro. Mas então Deus levanta o profeta Jeremias e diz: vocês têm que crerem que Deus tem planos bons de um futuro melhor para vocês. Olha só, Deus tem os planos de um futuro melhor. É isso. Deus tem os planos de um futuro melhor, planos de fazer vocês prosperar. Deus está orquestrando cada detalhe para o seu bem. Confie no plano divino. Seus planos estão trabalhando a seu favor. Você é parte de algo muito maior que você. Muito maior do que você está vivendo nesse exato momento. Creia, Deus tem coisas que vai revelar para você no seu futuro. Por isso a importância de você caminhar em obediência hoje nas direções que Deus tem. A certeza de que nós vamos entrar nesses planos de prosperidade de Deus e que alguns deles já estamos entrando é a nossa obediência à voz de Deus. Confie na sabedoria de Deus, porque Deus vê o quadro completo. Você vê só uma parte. Eu e você vemos só uma parte. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas Deus vê o quadro completo. Então Ele sabe todas as coisas. Ele sabe tudo e Ele sabe o porquê de algumas coisas. Ele sabe o porquê que alguns saem, o porquê que alguns entram. Ele sabe o porquê que abriu uma porta para você. Sabe, Deus sabe tudo. Tenha fé que o plano de Deus é maior que os contratempos. E nesse tempo que você está enfrentando, os desafios, Deus está lhe refinando. Deus está lhe refinando para algo maior, Deus está lhe refinando para algo melhor. Confie no plano de Deus. Seu plano é perfeito, seu plano não falha na nossa vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje, porque inclusive você pode começar o seu dia com Jeremias 29:11. Sempre acreditando que Deus tem planos melhores para o teu futuro.
Já sai de casa cheio de esperança? Já sai de casa cheio de fé, acreditando no melhor de Deus? Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero lhe convidar a conhecer a Academia Quindo Global. Hoje nós tivemos a nossa primeira mesa de conselhos proféticos ao vivo. Foi incrível, foi uma benção. Eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius7.com.br. Eu quero declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe agora com o máximo de pessoas. Eu não vou pedir para você compartilhar só com 9. Compartilha com quem você puder agora. Se puder mandar para todos os teus contatos, faça isso. Grupos que você nunca mandou essa oração, manda para eles. As pessoas precisam saber que o plano de Deus para elas é um plano bom. Deus tem um plano bom. Você precisa conhecer esse plano. Por isso você tem que aprender a ouvir a Deus. Porque quando você caminha na direção de Deus, você entra nesse plano. Essa tem sido a minha missão, ensinar as pessoas a ouvir a Deus. Amém? Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega agora a sua carta que você fez para Deus e nós vamos entrar em oração, vamos clamar o nome do Senhor. Amém? Crendo que o nosso Deus é um Deus de detalhes, que está orquestrando cada detalhe. Você crê nisso? Diga, eu creio, em nome de Jesus. Deus está orquestrando cada detalhe. Eu creio nisso. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a carta de cada pessoa que está orando junto comigo. Pessoas do Brasil, pessoas que estão nos mais variados países, orando, fazendo esse propósito com fé. Estamos acreditando, hoje estamos no 3º dia desse propósito e pedimos, ó Deus, uma liberação sobrenatural do Senhor para o futuro. Pedimos, ó Deus, que o teu plano se desenrole na nossa vida e que possamos viver com intensidade o que o Senhor tem reservado para nós. Derrama da tua graça, Senhor, derrama do teu favor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, toca com teu poder, toca com teu favor na vida de cada pessoa, Senhor, que está aqui nesse propósito junto conosco, que está crendo, que está caminhando por fé. Senhor, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor e oramos, Pai, para que cada detalhe dessa oração específica que eu estou orando, Senhor, venha receber da tua liberação de poder, de sobrenatural e de milagres. Pedimos um avanço do Senhor, pedimos a graça do Senhor, pedimos o favor do Senhor em o nome de Jesus Cristo. Senhor, desfaz agora toda amarra espiritual que está impedindo milagres.
Toda a resistência do inimigo, eu oro agora para que seja quebrada em nome de Jesus. Aquele que está pedindo por uma cura seja curado. Aquele que está pedindo por um filho, que o filho seja tocado. Aquele que está pedindo pela salvação da família, nós oramos declarando a salvação, que todos vão ter uma experiência com Jesus Cristo. Apresentamos diante de Ti a carta, o pedido de oração específico de cada pessoa, em detalhes. Tu és um Deus de detalhes, Pai, e todos os detalhes que estão aqui nessa carta para Deus, nós cremos que o Senhor é Deus que responde. Colocamos diante de Ti as nossas cartas, colocamos nas Tuas mãos, entregamos ao Senhor nossos pedidos, crendo na resposta do alto. Cremos, Jesus, que o Senhor está ouvindo cada clamor, cada oração. No nome de Jesus declaramos saúde, paz, prosperidade, avanço e o futuro de Deus se cumprindo nessa vida. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que a nossa vida está nas mãos do Mestre. Amém e amém. Glória a Deus. Diga assim comigo: o Deus que me ouve está tocando na minha vida. Glória a Deus, o Deus que nos ouve, o Deus que nós cremos. Amém? Compartilhe agora com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te prospere. E amanhã, 6 da manhã, estamos juntos aqui, crendo que o plano do Senhor está se cumprindo na nossa vida. Até mais e que Deus os guarde.